Olá, estamos aqui novamente estudando a Bíblia. E hoje vamos falar sobre dicotomia e tricotomia. O que são, então, essas duas palavras, né? Qual o significado que tem de explicação para elas? Veja só. Na teologia, a dicotomia e a tricotomia são designações, né, para entendermos os elementos que constituem a natureza humana. Ou seja, como o corpo humano é formado e que a teologia define, então, como que é. E para nós entendermos melhor, então, vou passar aqui um resuminho rápido, mas que você vai entender com facilidade, porque não vou estar dando explicações muito complexas, não, vou falar bem objetivamente para você entender. Então, veja só, a dicotomia e a tricotomia, então, são maneiras que se entendem como é formado o corpo humano, né, o ser humano. E a dicotomia, então, ela significa bipartido, ou seja, ela vem do grego diche, que significa bipartido. E a dicotomia, então, ela diz que o homem é composto de apenas dois elementos, que são um material e um imaterial. O material é o corpo, e o imaterial é a alma ou o espírito, e que os dois são o mesmo, a mesma coisa. Então pode ser chamado de alma ou pode ser chamado de espírito, que é o que sobrevive à morte, quer dizer, o corpo físico, né, morre e fica então a alma ou, no caso, o espírito. Então, para eles é dois elementos apenas que compõem o corpo do ser humano. Um material, que é o corpo, e um imaterial, que tanto pode ser chamado de alma ou de espírito. Agostinho que defendia essa ideia, né? A dicotomia. E a tricotomia? A tricotomia é a que acredita, né, e defende a ideia de que o corpo humano, então, é formado por três elementos, podemos dizer assim. O espírito, a alma e o corpo. E como a tricotomia, então, os defensores, né, da tricotomia explicam a diferença entre os três. O espírito é o que se relaciona com Deus, ou seja, o espírito do ser humano é aquele que está diretamente ligado ao espírito de Deus. E é a fonte, então, das qualidades espirituais dos homens, ou seja, coisas destinadas ao espírito. Também é dito, né, que existe a alma. E a alma, então, é o elemento psicológico, a personalidade, a base da razão, é a sede das emoções. Então, a alma, no nosso entendimento, é aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos. Então, essa é a alma, ou seja, a sede das emoções. E o corpo, que é o que interage com o ambiente, né? Então, ou seja, o corpo, o nosso corpo físico, então, é aquele que interage com as coisas que estão ao nosso redor e que reflete, então, os desejos da alma. E nós podemos entender, então, 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através deste versículo aqui, nós podemos entender que realmente somos formados, né, por três elementos, que são espírito, alma e corpo.
porque senão não estaria aqui separado, né? Paulo falando do espírito, da alma e do corpo. Mas os dicotomistas, então, defendem a ideia de que é apenas dois elementos, quer dizer, a parte material e a parte imaterial, que pode ser tanto a alma quanto o espírito. Mas a palavra do Senhor nos diz claramente aqui, então, que existe espírito, alma e corpo, e um é diferente do outro, um é distinto do outro, e que é, né, a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que faz a divisão entre eles. E nós podemos entender, então, que realmente o pensamento da tricotomia é o mais correto, porque a palavra do Senhor nos fala, então, desses três elementos: espírito, alma e corpo. Obrigada por você assistir esse vídeo até o final. Espero que essa palavra tenha te ajudado a entender a diferença entre dicotomia e tricotomia, e que seja bênção para você, para a tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.